Bom dia, meus alunos queridos. Estamos começando mais um tema de fatoração e hoje será o trinômio quadrado perfeito, provavelmente o último que veremos até a próxima matéria. Eu ainda espero que vocês todos estejam estudando, preparando tudo que eu ando passando, para que vocês possam chegar no trinômio quadrado perfeito com pleno entendimento do que está acontecendo até então. Vejam vocês que se trata do quarto caso de fatoração que nós estudamos, cuja forma geral é do a quadrado mais 2ab mais b quadrado, ou ainda a quadrado menos 2ab mais b quadrado, que não deveria ser para vocês muito estranho. Eis que pode então surgir uma pergunta: por que trinômio? Horas, trinômio, porque como vocês podem ver, cada um dos casos possui apenas e somente três termos, trinômio. E por que quadrado perfeito? Porque vem da soma de dois termos elevados ao quadrado, como se fosse a área desse quadrado. Então ficou conhecido como o trinômio quadrado perfeito. Então aí vocês podem se perguntar, bacana, Bruno, trinômio quadrado perfeito, legal pra caramba. Como eu vou fazer para fatorar isso? Que sou obrigado a recordar vocês de temas anteriores, como o do chamado produto notável. Vocês lembram? Claro que vocês lembram. Vocês adoravam fazer. Nesse caso em particular, iremos trabalhar com um dos produtos notáveis específicos, que é o quadrado da soma de dois termos, onde, como podemos ver, nós temos o a mais b ao quadrado, que dá a mais b vezes a mais b, e depois vai dar a quadrado mais ab mais ab mais b quadrado, que é a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Vejam vocês que no desenvolvimento deste produto notável, nós temos que o a mais b ao quadrado gera como resposta um trinômio, a quadrado mais 2ab mais b quadrado, igualzinho o trinômio que nós vimos no começo da aula. Vocês podem estar se perguntando agora, e daí? É só isso que eu vou poder fazer? É o único que vai surgir? Não. Por que eu digo que não? Porque além do quadrado da soma, nós também temos o quadrado da diferença, que é simplesmente onde nós trocamos o sinal de mais pelo sinal de menos. E eu quero que vocês vejam que vocês continuam tendo o termo a quadrado, o termo b quadrado, que são os termos quadráticos, e o termo 2ab, que é o chamado termo misto. Vejam vocês que a única diferença entre o quadrado da diferença e o quadrado da soma é o sinal. Em um deles, quando b é precedido pelo positivo, o termo misto sai positivo. Quando b é precedido pelo negativo, o termo misto sai negativo. Ok. E como vou fazer a fatoração? Ou seja, como irei transformar aquele trinômio na sua estrutura anterior? Recordando o que nós acabamos de ver, a mais b ao quadrado é igual a a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Logo, se a é igual a b, b é igual a a. Ou seja, se a mais b ao quadrado é a quadrado mais 2ab mais b quadrado, a quadrado mais 2ab mais b quadrado também é a mais b ao quadrado. Ou seja, posso transformar o trinômio em um fator multiplicativo. Se não ficou claro ainda, precisa estar. O trinômio quadrado perfeito tem dois termos quadráticos e um termo misto. Como vocês podem ver agora, a quadrado e b quadrado são os termos quadráticos. E o 2ab, que é a mistura de a com b, é o termo misto. Uma observação muito importante é que os termos quadráticos têm sempre o mesmo sinal entre si. Ou ambos são positivos, ou ambos são negativos. Não existe caso em que um será positivo e um será negativo. Nunca será um trinômio quadrado perfeito. Ok, Bruno, até agora você falou. E como eu vou fazer para fatorar? Bem, meus amigos, teremos 5 passos. O primeiro passo é você verificar se é um trinômio, ou seja, se aquilo ali que vocês estão vendo possui
apenas 3 termos. O passo número 2 é verificar se os termos quadráticos têm o mesmo sinal, ou seja, naquela forma geral que nós vimos, se os termos que representam a quadrado e b quadrado possuem ou os dois sinais positivos ou os dois sinais negativos. Agora o passo 3. Se ambas as respostas forem positivas, vocês devem começar a tirar a raiz quadrada dos termos quadráticos. Quando vocês tiram essas raízes, vocês descobrem os prováveis termos que deram origem a esse trinômio quadrado perfeito. Entretanto, como saber se ele é de fato o trinômio verdadeiro? Vocês têm que fazer o passo da verificação, ou seja, pegar os termos obtidos, multiplicá-los entre si e depois por 2. Quando nós fazemos essa verificação, no passo 4, a gente vai ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. Se der certo, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Se der errado, significa que não é. E se for verdadeiro, o que vocês fazem no passo 5? Simplesmente colocam os termos na forma de fator, respeitando o sinal do termo misto. E nada melhor que um exemplo para nos ajudar a entender o que devemos fazer. Vejam, 4a² mais 12ab mais 9b². Vamos começar a fazer as perguntinhas. É um trinômio? Sim. Por quê? Porque tem 3 monômios, 3 partes. 4a² e 9b² têm o mesmo sinal? Ou seja, os termos quadráticos têm o mesmo sinal? Resposta: sim, tem sim. Então, logo verificamos o passo 1 e 2 e demos sim para ambos, já podemos efetuar o passo 3, ou seja, tirar as raízes do que nós chamamos de termos quadráticos. E conforme verificamos o passo 3, devemos seguir para o passo 4, que é a verificação se o trinômio é de fato um trinômio quadrado perfeito ou não. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar o termo gerado pela raiz de 4a², que é 2a, e o termo gerado pela raiz de 9b², que é 3b. E vou multiplicar ambos entre si por 2. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. A vezes B dá AB. Então, nós temos um caso em que a verificação está dizendo que é 12AB e o termo misto superior também está escrito 12AB. Então, beleza, deu certinho, é um trinômio quadrado perfeito. E para finalizar o passo 5, nós pegamos os dois termos, 2A e 3B, elevamos essa estrutura ao quadrado e nesse caso pusemos sinal positivo. Por quê? Porque o termo misto tem o mesmo sinal que os termos quadráticos. E eu acho que ainda vale uma nova ressalva para ficar claro. É positivo, nós colocamos o sinal de mais, porque o 12AB está precedido pelo sinal de mais. Então, se é mais o termo misto, também é mais o fator que gerou eles, tá bom? Nem sempre, meus alunos, a coisa vem direto para a gente fazer. Olhem aqui. Reparem que aqui aparentemente não é trinômio, porque tem 5 termos. Eu coloco, é trinômio? Não. Mas na verdade pode virar trinômio? Pode, porque nós só podemos analisar algo depois que nós fazemos o quê? A simplificação máxima possível. Vejam aqui que depois da simplificação, esses 5 termos acabaram virando apenas 3. 9a² menos 24a²b² mais 16b². E agora eu posso perguntar seguramente, é trinômio? Sim, porque já está simplificado ao máximo. E aí vamos começar o próximo passo. Os termos quadráticos têm o mesmo sinal? Sim. E o que isso vai significar para a gente? Vai significar que eu posso proceder o passo 3, ou seja, tirar a raiz quadrada dos termos quadráticos. Vejam, raiz de 9a², raiz de 16b², que dá 3a² e 4b². Feito isso, gente, eu vou proceder à verificação. Vou pegar cada um dos termos gerados, 3a², 4b², e vou multiplicar por 2, para ver se o termo que surge é igual ao termo que está acima. Neste caso, sim. Feito isso, gente, é só partir para o abraço e chegar na resposta certa. Observem que vamos obter o quê? 3a² menos 4b², tudo isso ao quadrado. E foquem o sinal de menos.
O menos vem porque o termo misto que está acima, 24a²b², também está com sinal de menos. E sim, eu sei que eu acabei de dizer, mas vale reforçar. O menos vem porque o termo misto está negativo, tem um sinal de menos. Não erre em relação a isso, meus amigos. Este é um último exemplo para nós finalizarmos a questão, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu fiz. Reparem que antes de começar, eu verifiquei que é um trinômio, mas eu percebi que existia um fator comum entre eles. Reparem que antes de proceder com o trinômio quadrado perfeito, eu fiz o fator comum, menos 2. E o resultado desse fator comum, aí sim eu analisei como um trinômio. Tira da raiz dos termos quadráticos e tal. Então é fundamental que vocês percebam que nem sempre nós vamos ter algo direto. Nesse caso, como nós já comentamos, é o fator comum e depois o trinômio quadrado perfeito. Mas, Bruno, fatoração pode misturar? Pode. É o que mais acontece. Vocês primeiro vão ter que analisar um caso e depois analisar a outra parte. Ver se o que você fez tem ou não continuidade. É muito comum que a fatoração que esteja comum a todas seja o fator comum. É bastante comum e normal que isso aconteça e vocês vão ter que se acostumar com essa possibilidade, com essa análise. E por hora é isso, meus queridos. A gente vai continuar essa semana com novas matérias e sempre que vocês precisarem, me procurem no fórum, qualquer coisa do gênero. Não esqueçam de olhar os gabaritos comentados que nós lançamos, tá bom? Fiquem com Deus.